Eu vou fazer a abertura hoje da nossa live, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, a lição 52, servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente de boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Planta-se crescimento. E a aluvião de futilidade da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda a espécie de dificuldade, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os resultados, na certeza de que, para a obtenção de melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Então, essa foi a nossa leitura de abertura de hoje. Então, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Fecha essa janela. Para a gente possa estar fazendo a nossa prece de abertura agora. A gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador nesse momento. E que todos nós estamos aqui reunidos, né, no mesmo ideal, pedindo a espiritualidade maior, que é o nosso Pai maior, o nosso Filho Jesus, toda a inteligência necessária para estarmos extraindo toda a essência dessas informações que lhe serão passadas nesta noite de hoje. Que nós possamos, Pai, tomar essas informações como aprendizado e possamos caminhar sempre no bem, sempre pautado nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, de quando aqui passou junto conosco nesse mundo de profecia. Pedimos também toda a intuição necessária ao nosso irmão Ricardo, para que ele possa realmente passar tudo que ele tem de conhecimento para nós, e que esses conhecimentos possam nos ajudar na nossa caminhada. E também, a todos os nossos irmãos, Lucas Henrique aí. Nesse momento, para que eles possam estar recebendo a visita dos médicos espirituais, recebendo o lenitivo necessário, Pai, para trazer de volta
a saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Devido também por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados neste momento, muitos deles acometidos pelo Covid-19 e muitas outras doenças diversas, que eles também possam ser amparados neste momento e que essas vibrações possam ser emanadas em todos os lares aqui representados nesta noite e a todos os hospitais, asilos, casas de repouso, orfanatos, para que todos esses nossos irmãos sejam abençoados nesta noite. Sendo assim, pedimos a vossa permissão para darmos início à nossa live nesta noite de hoje. Graças a Deus, assim feito. Ricardo, é com vocês. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham aqui através do canal do GAEB. Obrigado pelo convite de estarmos juntos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o nosso título do nosso bate-papo de hoje, é Sentimentos, Pensamentos e Condicionamentos. Eu quero começar deixando uma imagem para vocês, aliás, duas imagens. A primeira imagem é do fogo. E a segunda imagem, ela tem uma imagem bastante interessante da inteligência artificial. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nessas duas coisas. Os sentimentos. Vamos começar por eles. Se a gente fizesse uma retrospectiva da nossa caminhada humana, no momento em que eu ganho esse presente, que é a minha capacidade de raciocinar, se eu pudesse fazer uma escala em linha reta do meu processo da criação, da simplicidade e ignorância até a perfeição relativa, eu teria, no ponto zero dessa caminhada, onde eu começo a ter a minha capacidade de raciocínio, muito mais próximo, claro, do animal irracional do que do anjo, não resta a menor dúvida. Então, através desse primeiro momento, se a gente recuasse para aquele homem das cavernas, completamente ignorante de tudo que lhe cercava, vocês podem imaginar o que era a vida dessa criatura, totalmente ignorante, apenas um raciocínio extremamente básico, ainda uma carga enorme, como nós carregamos até hoje, de instintos que os guiavam, instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, o medo, a raiva, normalmente coisas completamente adversas ao processo de progresso do ser humano. Mas é desse ponto de saída, desse primeiro momento, que a gente começa o nosso bate-papo, desse homem que acorda para a consciência, porque o que nós somos? O que é um espírito? O que é um espírito? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é consciência cósmica universal, como define lá no Livro dos Espíritos, né? Então, eu também sou uma pequena consciência, se a gente pode falar assim. Descartes, um filósofo francês, falou que penso, logo existo. Ele foi bastante feliz ao falar isso, porque eu só existo quando eu tomo consciência de mim mesmo. Então, no momento que essa consciência do próprio eu se faz presente, eu me torno um espírito humano. E a partir desse processo, eu começo a minha caminhada evolutiva. Então, no princípio, vocês podem imaginar o que era. Imaginem o que era para uma mulher da idade da pedra, da idade daquele tempo das cavernas, do Neandertal, do Homo sapiens, seja lá de qualquer designação desse homem primitivo, o que era para uma mulher um processo de gestação. Ela não conhecia nada, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Uma criança nascia, eu me coloquei a pensar nessas coisas muito recentemente por causa da palestra, né? Porque eu sempre coloco esses 3 itens em todas as palestras que eu faço, no alto do quadro lá está escrito sentimento, pensamento e condicionamento. Então vocês imaginem o que era a vida dessas criaturas. Eu fiquei pensando de quantas pessoas que nasciam, quantas podiam sobreviver num ambiente tão inóspito desse, onde nós não tínhamos o menor senso. A maternidade devia ser uma coisa completamente primitiva também, porque não era desenvolvido nenhum sentimento ainda na forma que a gente conhece. Então, vocês imaginem que o filhote mais indefeso que existe na face da Terra é o filho do homem.
que precisa dos pais, alguns precisam até na idade de 40 anos hoje em dia. Então imagine um neném desse recém-nascido, naquela idade da pedra, nascido, como que seria essa questão desse nascimento? Então, a partir disso daí, a gente já começa a pensar como que é a formação desse sentimento, essa noção de amor materno, essa noção de amor conjugal, que foi sendo desenvolvida extremamente lentamente, através, tendo como base os nossos instintos mais primitivos. E que a grande parte das pessoas até hoje carregam esses instintos. Instinto de sobrevivência, todos os nossos instintos mais básicos, eles estão aqui ainda, sendo depurados, transformados em sentimentos mais nobres. Esses sentimentos, no primeiro momento, antes dessa capacidade de raciocinar, eles já se fazem presente. A gente nota isso no animal. A gente percebe uma inteligência em grau bem primitivo nos nossos animais de estimação. A gente fala assim, fala que esse cachorro, eu tinha um cachorrinho que ficou comigo durante 20 anos. Eu olhava, às vezes, o procedimento dele, eu falava, não, esse bichinho sabe o que está fazendo, sabe que fez errado, porque ele já escondia dentro do quarto e corria quando ele fazia alguma coisa de errado. Mas é claro, nós estamos falando no desenvolvimento desses instintos até que esse espírito ali possa ter a categoria dele de espírito humano, onde ele vai ter consciência dele próprio. Naquele momento, ele não tem consciência de quem ele é, ele não sabe. Então, esse encadeamento evolutivo nos leva até o momento onde eu ganho o galardão, o diploma, assim. Fulano de tal, a partir de hoje, passa a ser um espírito humano. Então, os meus sentimentos ainda estão muito deficitários, quase que inexistentes, são muito mais os instintos do que o que a gente entende como sentimento. A partir deste momento, através da sucessão dos processos encarnatórios, nós vamos desenvolvendo isso. A história nos mostra. Todo mundo sabe como foi formada a nossa sociedade. As aglomerações que foram se fazendo, até que foi o núcleo de nômades que eram antigamente, procuravam onde tinha alimento. A partir daquilo ali que o alimento cessava, mas imaginem, até ser formado esse primeiro núcleo social, as pessoas eram individualistas. Eles não tinham condição de criar um laço de afetividade com a outra pessoa, eram muito primitivos. Então, as relações sexuais eram extremamente violentas, não tinham outra conotação que não fosse a da reprodução por imposição da própria natureza. Não que aquilo ali fosse uma coisa coordenada, uma coisa amigável, consentida, ou seja lá o que a gente queira denominar. Mas a partir desse processo nascia uma nova criatura. E eu fiquei pensando, qual a chance desse novo ser vingar, como diz lá em Minas Gerais? Devia ser uma de quê? 1 para 1 milhão. Mas a providência divina encontra os seus caminhos e, através da passagem desses milhões e milhões de anos, fomos criando laços de afetividade, criando núcleos sociais, até que esse sentimento começasse a ter um processo evolutivo mais acentuado. Eu não estou falando dos nossos ensinamentos de pouco mais de 2000 anos, eu estou falando da nossa escala nesse planeta no primeiro momento desse mundo primitivo. E hoje a Terra passa por um processo de transformação para um mundo de regeneração. Então, quantos milhões de anos foram necessários para que eu saísse do primitivismo mais absoluto até a capacidade da criação de uma inteligência artificial? A primeira grande descoberta tecnológica, se a gente pode falar isso, é claro que não é tecnológico, para o homem foi a descoberta do fogo. Por isso que veio a primeira imagem que eu falei com vocês. A partir do momento que o homem fez a descoberta do fogo, foi a primeira facilidade que ele teve na vida, foi isso. Teve iluminação, podia cozinhar um alimento, uma série de outras coisas, até aprender o processo metalúrgico, até aprender o processo de agricultura, criar núcleos sociais. Imagina a demanda de tempo, a qualificação de ter que acrescentar conhecimentos a esse espírito para que ele pudesse, a cada processo encarnatório, se desenvolver um pouco. A gente sabe que a nossa evolução não se processa aos saltos.
Aliás, ela se processa de forma muito lenta mesmo, principalmente nessa etapa do nosso desenvolvimento. Mas a partir desse momento que eu começo a transformar esses instintos em sentimentos mais nobres, que eu começo a criar as minhas relações afetivas, o meu senso de sociedade, a minha noção de fraternidade, todas essas coisas, a gente corre um longo caminho. Então, a partir do momento agora que nós estamos, eu tenho uma grande ferramenta para poder disciplinar esses sentimentos. Porque o sentimento, eles nos chegam, às vezes, de uma forma muito abrupta mesmo. Então, e às vezes, esse sentimento que chega de forma abrupta, ele não tem um viés positivo. Ele normalmente, via de regra, ele carrega o sinal negativo com ele. Que é o sinal da impaciência, é o sinal da raiva, é o sinal da revolta, é o sinal do ódio, de uma série de outras qualificações, de sentimentos extremamente ainda primitivos, e eles nos atacam de uma forma completamente, quase que a gente fica sem defesa perante aos nossos próprios sentimentos. Então, é difícil a gente controlar esse tipo de coisas se você não mantém o seu pensamento sob ordem. E é outra coisa que todo espírita sabe, ou deveria saber, porque ninguém é obrigado a saber nada, que o pensamento, ele é força criadora. Então, quando eu comecei a fazer minhas aulinhas de evangelho, da evangelização, lá no Estudante da Verdade, a professora falava assim, olha, se vocês lerem esse gibizinho, é igual aquelas bolinhas que ficam em cima da cabeça dos personagens. Então, essas formas, pensamentos, elas nos identificam, elas nos qualificam para uma série de outras questões. A partir do momento que um sentimento negativo me invade, eu tenho um filtro que é a minha capacidade de raciocinar. O raciocínio deveria ser um filtro para o sentimento. Muitas vezes a pessoa fala assim, é o pensamento que comandou o sentimento. Não, esse primeiro ovo e a galinha aí, com certeza, é o sentimento em primeiro lugar. Porque um animal, ele sente. Se você chutar ele chora, ele sente dor, então ele fica chateado, depois ele te desculpa, porque parece ser mais nobre do que um ser humano, em diversas situações. Ele não guarda mágoa, ele não tem essa capacidade de guardar uma mágoa. Daqui a pouquinho ele está perto de você. Então, a partir deste momento, onde o meu sentimento passa a ser melhorado, depurado, eu estou falando desse sentimento atual, que não tem nada de angélico. Nós vamos ter uma caminhada ainda bastante longa, mas vejam bem, nós saímos de um total primitivismo, onde nós não tínhamos conhecimento de nada, a simplicidade e ignorância, tivemos que fazer todos os testes, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A gente fala tentativa e erro porque normalmente as nossas tentativas, quando nós não conhecemos, elas redundam em erro. Pode até ser que alguma a gente acerte, mas nosso aprendizado está muito mais atrelado ao erro do que aos nossos acertos. E não há nada de errado nisso. O único problema é que cada erro exige uma reparação. E isso também é parte do processo de aprendizado. Então, a partir do momento atual, nós, com a nossa evolução tecnológica, o nosso processo consciencial, eu estou falando da média dos espíritos humanos que hoje habitam esse planeta. Nós temos espíritos extremamente primitivos, igual os Yanomamis, outras tribos em outros países, ainda bastante primitivos, e alguns no meio de nós com um primitivismo extremamente acentuado. Eu não estou fazendo exercício de crítica, eu estou apenas constatando os fatos que nos cercam. Essa escola onde nós estamos colocados, esse prédio desse colégio, ele tem diversas salas, e alguns com alunos extremamente ainda ignorantes no melhor sentido dessa palavra, que ainda ignoram as coisas, ainda estão num grau de primitivismo, porque é necessário que eles tenham oportunidade para desenvolver o seu intelecto, desenvolver essa consciência, desenvolver esses instintos e sentimentos e apurar as suas qualificações intelectuais. Hoje, o homem saiu desse processo da descoberta do fogo para um processo de inteligência artificial. Nós vivemos na era digital, nós já estamos começando a entrar numa era pós-digital.
onde a física quântica começa a desdobrar elementos que a gente não tem nem capacidade, eu não tenho capacidade de entendimento para entender aonde nós vamos estar em 50 anos. Eu nem me arrisco a pensar. O conhecimento hoje, eu não sei realmente falar qual é a evolução desse conhecimento. Eu sei o seguinte, se você tentar acompanhar alguma coisa hoje que seja um assunto só pela internet, a gente vai ficar enlouquecido, porque é tanta informação que você não consegue acompanhar. A evolução tecnológica levou esse conhecimento, levou essa informação a um nível tão absurdo que a gente não tem como processar isso tudo. Nós não temos quantificação neuronal, de inteligência, seja lá o que queiram falar, para poder processar tudo que nos chega. E nisso daí vai um aspecto extremamente, nós já falamos isso em outras oportunidades, da nossa visão de mundo. Porque hoje nós estamos sujeitos a uma carga enorme de informação. E, normalmente, o que vende para todas as pessoas não são as coisas positivas, são as informações, as notícias negativas. O negativo ainda toca muito a nossa alma. É muito difícil você abrir um jornal e ver alguma coisa significativa, algum gesto positivo. Não, normalmente está cercada de crimes, está cercada de notícias sobre corrupção, que nos torna a nossa visão completamente distorcida da realidade mesmo do que é o nosso mundo. Então a gente tem a tendência de começar a pensar que o mundo está fora de lugar, que as coisas estão descontroladas, que perdeu-se o controle disso. Não existe coisa mais fora de sentido do que pensar dessa forma. Não é o mundo que está transformando, é a nossa visão de mundo que transforma. Então, a minha forma de pensar esse mundo, juntamente com a minha forma de sentir as coisas, se o meu pensamento não filtra o meu sentimento, eu passei muito recentemente pelo processo da Covid. Meus pais também foram contaminados, eu fui contaminado, e no primeiro dia de gente saber dessa positivação, quando eu fui dormir, eu sou uma pessoa extremamente positiva, extremamente alegre, que beira até a irresponsabilidade com o meu otimismo. Mas naquela noite, durante alguns segundos, me vieram de assalto pensamentos extremamente negativos, de doença, de morte, de uma série de coisas. Eu falei, peraí, vamos parar. Vamos parar, pode sair de perto de mim, eu não quero esse tipo de pensamento comigo, porque eu não vou pensar dessa forma, eu não vou dar caminho para a negatividade, eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Então, ali, sem eu perceber o que eu estava fazendo, o meu pensamento, a minha capacidade de raciocínio, domou esse sentimento. Eu dormi de forma tranquila e pensei da seguinte forma durante a minha oração: eu vou fazer o que está a meu cargo fazer, o que está em meu poder, porque o trabalho de Deus está feito sempre, desde sempre ele está feito. Então, o que precisa ser feito é o meu trabalho. Então, tendo essa certeza, eu falei, tudo já está disposto. O que eu preciso de fazer é seguir as orientações médicas, medicar meus pais, medicar a mim mesmo e ter confiança que isso vai fazer efeito e que, se não fizer, sinceramente, honestamente, eu me vi pensando na forma que a gente viu Emmanuel advertindo Chico durante o evento do avião que parecia que ia cair, que você tenha dignidade até para morrer. Foi o que eu pensei. Eu falei assim, se o pior ocorrer, que eu tenha inteligência emocional, que eu tenha dignidade de enfrentar isso perante as coisas que eu acho que eu sei. O que não é fácil. É muito fácil a gente falar. É muito fácil. Da boca para fora é uma coisa impressionante o que a gente tem capacidade de dizer, mas atrelar o seu discurso, a sua atitude, é um exercício, é o exercício da nossa vida inteira, é tentar melhorar esses sentimentos, controlar os nossos pensamentos, porque se eu tenho um sentimento e esse pensamento não controla, vai criar um condicionamento, que é o nosso terceiro item, vai criar um hábito. E o hábito, ele é filho da preguiça e pai da constância. Por quê? Eu tenho preguiça de mudar aquilo, porque aquilo ainda me gratifica de alguma forma. E torna-se essa constância, isso vira um modo de vida. Então, a partir desses hábitos, se eu criasse um hábito positivo, que beleza.
Maravilha, vamos manter. Mas, normalmente, o que nós mais cultuamos são os hábitos nocivos. Nos nossos pensamentos, na nossa alimentação, em todos os setores. Eu não estou aqui, eu nunca quero desanimar ninguém, porque não é a nossa função. Já chega a própria vida com algumas coisas que parecem, a nossa visão míope, que estão erradas, que nos trazem sentimentos negativos, que a gente tem que combater a toda hora. Às vezes eu escuto as pessoas assim, o mundo está pior do que em tal época. Não, não está. O Espiritismo fala que todo dia a gente evolui, que hoje eu sou o melhor Ricardo que eu consegui ser até agora. Então eu não posso acreditar que o mundo está pior. Então eu tenho que desacreditar de tudo que eu aprendi dentro dessa doutrina. O mundo está melhor a todo dia. Hoje ele está melhor do que ontem e amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Porque são processos acumulativos, de experiência, de tentativas e erros. Sempre nós caminhamos para a melhoria. Não é o mundo que está errado, é a minha visão de mundo. Eu escolho a forma que eu quero enxergar as coisas. Eu escolho a forma que eu sinto em relação a certos eventos. Se a doença chega até a mim e eu sinto isso como um castigo, se eu sinto isso como um ultraje, alguma coisa que vai me deixar revoltado, com certeza é o pior caminho que eu posso seguir, porque brigar com a vida não tem sentido, não tem como você sair vencedor querendo brigar com a vida. Ou você se adapta positivamente àquele evento, tenta compreender, porque o nosso processo é compreender as coisas que chegam até nós. Porque primeiro nós fazemos nossos hábitos, em muitos casos eu faço meus hábitos, e depois os meus hábitos me fazem. Por quê? Eu perco a capacidade de raciocinar sobre aquilo que eu estou fazendo. Vira uma coisa tão automática, tão mecânica, que eu não raciocino mais sobre aquilo. Eu abro mão do controle que o meu raciocínio pode ter sobre aquele sentimento que faz eu agir de determinada forma. E a gente sabe que quando cai no ambiente das viciações, o processo fica muito mais acentuado. Por quê? Nós falamos sobre os pensamentos. Os pensamentos têm carga positiva e têm carga negativa. Nós somos receptores e emissores dessas emissões, dessas vibrações, todas essas coisas que a gente escuta dentro da doutrina falar. O pensamento é uma vibração, o pensamento é isso, o pensamento é aquilo. Então, o pensamento ele tem carga, ele tem peso, ele é ponderável, só não temos substância ainda para poder calcular isso, mas nós sabemos. Então, ele cria imagem, e essas imagens são percebidas por outros espíritos. Se os meus pensamentos têm um viés positivo, pela lei da atração, eu vou estar cercado de criaturas que pensam positivamente. Todos nós passamos por eventos de extrema desesperança, de desespero, de negatividade. Então, isso se retroalimenta. Quanto mais triste, manter o hábito no nosso gatilho para não sairmos da zona de conforto, isso faz parte da lei da conservação. Meu amigo Morley, grande amigo, eu não acho que isso faz parte da lei da conservação, não. Eu acho que isso faz parte, Morley, da lei da nossa preguiça, da nossa falta, da nossa inércia em querer transformarmos nós mesmos. Por quê? É a nossa zona de conforto, né? É a nossa zona de conforto. Então, é como nós falamos aqui, o hábito é filho da preguiça e pai da constância. Porque não deixa de dar uma determinada recompensa para a gente aquilo ali, mesmo que nós não percebamos que aquela recompensa não recompensa em nada. Quem fuma tem uma determinada recompensa, quem usa álcool tem uma determinada recompensa, o sexo desregrado tem determinadas recompensas. Se não fosse bom, vamos usar essa palavra, porque não é bom, mas se a gente não sentisse isso como uma coisa positiva, a gente não faria nada disso. E dentro do campo das viciações, nós sabemos que através da lei da atração, eu começo a atrair, a vibrar, e eu vibro, e essa vibração traz pessoas que estão vibrando, traz espíritos, pessoas, eu vou usar essa palavra, traz pessoas que estão desencarnadas ou encarnadas, porque mesmo com o processo encarnatório, a gente atrai as nossas afinidades, são de pessoas que pensam muito semelhante a gente. Quem pensa igual a gente são pessoas legais. Aquele que discorda de mim uma vez, vamos lá, discordou 2 vezes, poxa, discordou 3 vezes, é um chato, é enjoado, esse cara é um mala. É isso que nós falamos.
Por quê? Ele pensa diferente da forma que eu penso. Não tem nada mais atual do que essa intolerância, esse desrespeito ao pensamento do outro. É uma coisa que eu tento combater todo dia e, infelizmente, falho vergonhosamente por muitas vezes. É muito fácil eu falar que eu respeito a opinião alheia, mas fazer isso de forma real, dar o direito àquela pessoa a pensar diferente do que eu penso e de não achar que isso é alguma ofensa à minha pessoa, é um exercício hoje que eu acho que a gente mais requer, principalmente em tempos de redes sociais, que deu palavra para todo mundo, deu palavra para mim, deu palavra para cada um que está me escutando aqui. Então, o hábito, quando ele é positivo, que maravilha! Se eu tenho o hábito de fazer minhas orações no momento e agradecer no momento que eu acordo, fazer minhas orações no momento que eu vou me deitar, fazer essa retrospectiva, se eu crio esse hábito, é excelente. Eu sempre conto uma história, um amigo, o Gilberto, que é um amigo de muitos anos, um dia eu falei assim, vamos almoçar juntos. Ele falou, vamos sim, vamos almoçar. Pegamos nosso prato, na hora que eu fui comer, quando eu olho, o Gilberto está de olho fechado, fazendo uma oração. E eu fui criado dentro de uma família espírita, não é por falta da minha mãe, dos meus pais, nada disso não, fizeram o melhor que podiam, mas não tinham este hábito de agradecer pelo alimento de cada dia. E eu já tinha colocado uma comida na boca, fiquei com aquela comida entalada, e ele fazia uma oração de uns 2 minutos, a minha comida não descia. Eu fiquei ali esperando. Na hora que ele acabou, e eu morto de vergonha, porque eu não tinha esse hábito. E se eu for ser muito sincero, eu tenho esse hábito quando eu saio para comer fora, porque eu lembro do Gilberto fazendo aquilo. Aí eu falo assim, muito obrigado, Senhor, pela comida, pelo meu alimento aqui, enquanto tantos não têm, né? E que eu possa fazer alguma coisa para minorar esse sofrimento. Mas não é um hábito diário, eu ainda não consegui colocar isso no meu dia a dia. Por quê? Isso requer constância, isso requer disciplina, isso requer efeito de uma vontade consciente. Então eu preciso que a minha vontade esteja ali, que o meu raciocínio, o meu pensamento, o meu foco de atenção esteja naquilo, para que eu possa tornar aquilo um hábito pela repetição. Não há maneira de se fazer isso sem ser através do processo de repetição. Algumas pessoas são extremamente acanhadas. Eu sou tímido. Mas aí fala assim, mas você não cumprimenta as pessoas? Eu sou tímido. Mas você, por ser daquela forma, não quer dizer que você não possa transformar essa forma. É necessário que eu mude, porque só não muda de pensamento quem não pensa, e todos nós raciocinamos. Então, aquela história que falam lá eu nasci assim, né? Síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não pode. Eu tenho que entender que eu estou num processo contínuo de aprendizado e eu tenho que entender o que movimenta a minha atitude. Aprendemos todos os dias. Lúcia, outra grande amiga. Prazer ter você aqui, querida. Todos os dias é um processo de aprendizado. Por isso que o dia seguinte eu estou melhor do que no dia anterior. Por quê? Eu já acrescentei alguma coisa ao meu cabedal, tentando melhorar os meus sentimentos. Na área dos sentimentos, na área da moral, nós temos 2 asas que vão nos elevar ao céu, se a gente pode usar essa imagem. Uma é a asa da intelectualidade, a outra a asa da moralidade. Intelectualmente, nos últimos 125 anos, 130 anos, nós demos um salto gigantesco no processo intelectual. Há 135 anos atrás, ou 140, eu não sei mais, eu perdi, toda vez que eu falo isso eu tenho que lembrar. Se a gente regredisse 140 anos, nada disso estaria acontecendo. Nós não teríamos luz elétrica. Thomas Alva Edison não teria ainda mostrado a lâmpada incandescente para a gente. Não teria iluminação. Então, o processo de eletricidade ainda seria desconhecido. A partir desse momento, tantas coisas aconteceram. Os processos tecnológicos, a partir desse momento da eletricidade, fizeram isso. Em 150 anos, 140 anos, nós colocamos sondas em Marte. Imagine a quantificação de inteligência requerida para um ato desse. Hoje, dentro de um aparelho, nada resume mais essa trajetória do que um simples aparelho de celular. O meu pai fica admirado, porque eu falo assim, faz uma pergunta aí, o que é que você quer saber? Outro dia ele falou assim, pergunta aí para ele, para o seu celular, e qual é a população de Guidoval, onde que ele nasceu. Aí você vai lá, joga na ferramenta de busca, e ele pergunta assim para mim, como é que isso faz? Eu falo, não tenho a mínima pretensão de saber.
Não tenho a mínima pretensão. Eu coloco meu dedinho aqui, digito, ele me responde. Mas é uma coisa fantástica. É uma coisa impressionante. Como que essa ferramenta faz isso? Como que hoje nós temos o WhatsApp, nós temos uma série de coisas que facilitam a nossa vida e às vezes complicam a nossa vida. Porque às vezes a gente perde um tempo precioso em cima dessas redes sociais, né? Uma série de coisas que a gente podia estar usando de forma mais produtiva. Então, em cima disso, o meu raciocínio também tem que estar presente. Porque essas coisas, mesmo as mais erradas, gratificam quem está ali. A pessoa sente prazer com aquilo. E o que movimenta a evolução humana não é nada além da sensação de ter prazer com as coisas. Por incrível que possa parecer para as pessoas. Não é a necessidade de evolução, é a necessidade dele estar bem, dele sentir prazer, dele estar acomodado. Porque toda a tecnologia humana é para trazer conforto. É para minorar esforço. Um belo dia, uma pessoa descobriu a roda, conseguiu, a partir daquilo ali, o impulso humano já foi diferenciado. E cada descoberta dessa nos levou a essa sonda, a esse celular. Eu estive em Cabo Canaveral, alguns anos atrás, e tem uma réplica do centro de controle que fica em Houston, né, que mandou a tripulação da Apollo 13, da Apollo 11, mandou a Lua. Quando você olha aqueles computadores rudimentares ao extremo, eu fiquei imaginando a coragem que esses astronautas tinham que ter para entrar dentro de um veículo daquele com tão pouca tecnologia daquele momento. E conseguiram um fato que mexeu com toda a espiritualidade de outras dimensões, porque a partir daquele momento o homem saía do seu ambiente terreno e já alcançava o seu satélite. Isso já implicava numa série de problemas, uma descoberta monumental, mas que, como toda descoberta, carrega uma carga de responsabilidade enorme. E nós somos ainda extremamente responsáveis para lidar com certas tecnologias. Usamos sempre esse viés negativo para quase tudo que a gente cria. Para domínio de vontade, para domínio econômico, porque a história humana é essa história ainda hoje do mais forte sobrepondo ao mais fraco. Seja tecnologicamente, ideologicamente, qualquer área que você queira ver, é a imposição da sua vontade sobre a vontade do outro. Então, quando eu tenho que respeitar a forma que o meu semelhante pensa, vocês imaginem o que é o conceito desses países em relação aos outros. Os países não têm amigos, eles têm interesses. E cada interesse é próprio. Até a hora que a gente entenda realmente esse conceito de fraternidade. Ainda é um processo a ser alcançado. Mas nós já caminhamos um bom trajeto nisso daí. É importante que se diga. A nossa forma de pensar hoje, ela é muito diferente. Nós cometemos erros? Claro que cometemos, mas o erro é parte do processo. Eu sempre falo, Deus não está preocupado, porque é um ser onisciente, ele sabe o que eu vou fazer infinitamente antes, desde sempre. Antes de eu pensar em existir, ele já sabia o que eu faria. Nós não temos capacidade de entendimento desse ser ainda, e não temos que estar preocupado com isso, não. A grande verdade é essa. Eu tenho que atrelar aquilo que eu posso dar conta. Porque se eu começar a fazer um exercício metafísico extremamente grande para entender essas coisas, eu vou pirar. Isso é minha forma de pensar, porque eu estou aqui para falar do meu ponto de vista sobre as coisas. Eu não posso falar da maneira que o outro pense, se ele acha que é importante entender esse processo. Toda vez que eu faço minha oração, eu falo, olha, Pai, ainda te entendo muito pouco, não conheço nada sobre você, mas eu sei que é menos um dia que me afasta desse entendimento. Meu amigo França, todo dia, quando ele acorda, ele fala o seguinte, muito obrigado por este dia e muito obrigado por menos um dia que me afasta da sua presença. Eu acho magnífico. E eu comecei a copiar isso para mim, de pensar desta forma. Não pensar, nossa senhora, é menos um dia de vida que eu tenho. Não, porque a vida não se extingue. Então é a forma de pensar. É menos um dia que me afasta dessa perfeição relativa que vai me fazer entender que é o que o Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então esse momento da minha libertação ainda está bastante distante, mas sinceramente eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado. Eu tenho que estar preocupado minimamente de tentar fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que estão disponíveis para mim nesse momento, que já são bastante. Nós caminhamos muito, muito. Então, eu tenho condições hoje intelectuais de entender uma série de coisas, principalmente entender aquilo que eu não devo fazer. Se eu tenho esse entendimento,
Eu só faço aquilo que a minha vontade determina. Então, não há a quem responsabilizar, culpar pelos... Eu vou usar essa palavra, não é assim, pelos percalços, não vou nem usar fracasso, porque não é a questão de olhar isso como fracasso, pelos percalços que a vida depois vai colocar o meu encontro por minha própria responsabilidade. Então, os meus sentimentos hoje, eles ainda estão muito próximos, por menos que eu queira falar isso, eles ainda são muito próximos ainda lá do começo da jornada. Eles caminharam? Caminharam sim, mas se eu fosse pensar que essa estrada tem 10 quilômetros, vamos usar uma dimensão que a gente possa entender, eu devo ter andado lá, sei lá, 1 quilômetro, que seja, acho que 1 quilômetro seria até muito, eu falo que eu andei 10%, não sei, mas também não estou preocupado em saber, porque são coisas necessárias que não vão me ajudar em nada. O que eu tenho que pensar, para cada dia, como a AA fala, como todos os grupos de ajuda, apenas por hoje. Apenas por hoje, que eu não seja muito impaciente, que eu não perca os estribeiros, como eu perdi há 2 dias atrás. Fui levar meus pais no aeroporto, chega lá, o voo cancelado, sem que eles tivessem feito qualquer advertência. Uma pessoa de 89 anos, um outro de 86. Você surta, você fica sequestrado emocionalmente. E eu com a consciência que aquilo estava acontecendo comigo, e sem ter como lidar. Por quê? Nessa hora, o raciocínio foi para onde o avião não levou meus pais, foi meu pensamento. Abri mão daquilo ali e deixei que o sentimento viesse. Depois você se arrepende amargamente e fala assim, gente, não é possível que o meu raciocínio, já sabendo essas coisas, não atue. Mas por quê? Pega a gente de forma... Porque o hábito já é você perder a linha na contrariedade, ainda mais com uma coisa daquela. Mas nada justifica, porque você descontrola em 1 segundo para recompor o seu ambiente, a sua psicosfera, você demora horas, às vezes dias. Eu cheguei em casa completamente alterado, mas falando assim, a responsabilidade é sua, não é de ninguém. Aconteceu, a forma que eu sinto em relação àquele acontecimento é minha responsabilidade. Eu posso ficar tranquilo com aquilo. Se não tem conserto, já está resolvido o problema. Como é que eu posso resolver esse problema? A solução que eu tenho é essa. Então, tá bom. Essa solução me serve? Não, não serve. Então, tem que tentar achar outro caminho. Agora, brigar, espernear, ficar com raiva, quase surtar, o que adianta isso? E você tem consciência disso, mas no minuto seguinte você comete o mesmo erro de outras situações. Por quê? É o condicionamento. O pensamento falha nessa hora, porque provocou você além do limite que você está acostumado a tolerar. Então eu tenho que ampliar esses limites de tolerância. A base das nossas reações, das nossas respostas, está nessa equação simples. Como que eu me sinto em relação àquilo? Tá, beleza, eu estou me sentindo extremamente negativo. Aí o raciocínio vai falar para mim o seguinte, se eu consigo raciocinar. Porque o problema é você respirar, lembrar das coisas, contar de 1 até 10, de 1 até 1 milhão, até acalmar todo o barulho que está ao seu redor, acalmar os sentimentos e falar assim, peraí, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. 2 dias depois, hoje, eu levei meus pais, eles embarcaram, já estão lá com meu irmão. Resolvido o problema. Para quê? Perder tanto tempo ficando com raiva, que pode gerar uma outra coisa. Eu estava dirigindo de volta e eu pensando, você tem que se acalmar. Você está com 3 pessoas dentro do carro, graças a Deus, nesse ponto o raciocínio favoreceu. Mas já tinha queimado meus neurônios dentro do aeroporto. A vontade que eu tinha de voar no pescoço da atendente, que não tem nada com isso. Não tem nada. E isso é que mais irrita, que você não tem em quem descontar a sua raiva. É simplesmente isso. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas, observar o que está acontecendo ao seu redor e tentar ver. Não há nada mais absurdo, que seja mais absurdo, que um hábito não torne aquilo aceitável. Eu roubo uma verba tal que vai para uma alíquota tal da saúde uma vez. Começo a me sentir mal. Falo, nossa, eu não devia ter feito isso. Aí roubo, eu estou dando um exemplo só, tá? Eu roubo pela 2ª vez aquela verba que foi para a saúde. Eu roubo pela 3ª vez aquela verba da saúde. Daqui a pouquinho aquilo entrou dentro da normalidade. Por quê? O hábito tornou aquilo aceitável. Eu não penso 2 vezes. Todas as coisas negativas que nós realizamos, a gente tem uma justificativa íntima para ter feito aquilo ali. Mas a justificativa é só isso. É só a justificativa. Não explica o processo.
Só justifica aos nossos olhos, mas não tem justificativo para o erro. Não tem. É difícil a gente falar essas coisas. Porque errou, ou se assume o erro para poder ter uma chance de corrigir, porque a justiça divina está amparada nessas coisas. Tentativa e erro. Beleza. Errei. Tá. Retorno, mas antes de eu retornar para ter uma nova tentativa, eu tenho que reparar qualquer coisa que aquele erro tenha causado. Nisso consiste a justiça divina. Reparei, retorno ao ponto original e tomo uma nova decisão. De repente, toma a mesma decisão errônea. Quantas vezes nós não repetimos o mesmo erro? N vezes. E cada vez o processo reparatório é mais duro, porque nós vamos causando mais danos. Então, não há de quem reclamar. Se uma coisa eu aprendi nesse processo encarnatório, é não responsabilizar ninguém pelas coisas que me acontecem. Se aconteceu, é porque é minha responsabilidade. Eu trouxe aquilo até a mim naquele momento. Mas tem hora que a gente parece que esquece tudo o que aprendeu, apaga, porque o sentimento vem tão avassalador que a sua capacidade de raciocínio parece que apaga. Por isso que as pessoas falam assim, sobre efeito de forte emoção. A pessoa não raciocina sobre o que ele está fazendo e no segundo seguinte que ele faz aquela coisa que vai detonar um processo de centenas de anos, eu vou lá numa briga de trânsito, saco a arma e atiro na outra pessoa e essa pessoa vem a óbito. No segundo seguinte que eu fiz aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Durante muito tempo, acompanhei meu cunhado, que era juiz criminal, eu vi entrar dentro da vara criminal pessoas destruídas, porque deixaram que os sentimentos aflorassem de uma forma tão abrupta que o raciocínio não conseguiu domar aquele sentimento. Então, ele, tomado daquele sentimento, ele teve o condicionamento de dar a resposta que ele achou mais conveniente dar, para no segundo seguinte se arrepender amargamente. Então, o nosso processo todo, ele está contido nisso. Basta pensar a forma que eu me sinto em relação às coisas, porque nós fazemos assim, eu fui traído, eu fui deixado, é sempre o eu colocado. Não tem isso. Eu me decepcionei. Problema seu. Você criou expectativas em relação a uma pessoa que não tinha obrigação de cumprir aquelas expectativas. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente para de responsabilizar as pessoas e começa a chamar responsabilidade para você. Isso se chama crescimento. É o nosso processo de desenvolvimento como espíritos racionais. Então, está lá o homem é um animal racional. Muitas vezes a gente abdica da capacidade de racionar e age só como animal, mas somos espíritos humanos. Então, eu tenho que tentar entender esse processo. Como que eu estou me sentindo em relação... Porque tem coisa... E outra coisa, nós somos extremamente hipócritas e cínicos. A pessoa faz alguma coisa que te contrariou, ele vem e fala assim, poxa, fulano, me desculpe, eu acabei falando isso. Aí você fala assim, não foi nada, não. Foi sim, foi. Foi, não há problema em falar que foi. Não precisa de agir de forma mal educada. Fala, olha, tudo bem. Você está vindo aqui, você reconheceu que errou, eu vou tentar digerir isso, vou levar em conta que eu também erro, e erro muito, e devo ter errado do mesmo jeito que você errou com outras pessoas, porque nessa hora nós esquecemos disso, nós cobramos do outro aquilo que nós não fazemos, ou que fazemos igual ao que ele fez. Então, é muito fácil a gente ficar na postura de cobrador, quando a gente sabe que a gente é devedor de tantas outras pessoas. Então, se o raciocínio lógico permanece junto com a gente, se a emoção não sequestra o raciocínio, a gente age de forma inteligente, poupa problema, poupa karma, poupa uma série de coisas. Então, esse processo é a base do nosso desenvolvimento. O sentimento, para ser depurado, ele precisa do controle do nosso raciocínio. Se eu abro mão de raciocinar sobre aquilo que eu estou sentindo, o meu condicionamento, a minha resposta, vai ser extremamente prejudicial a mim mesmo e aos outros. Eu, passando por um processo, alguns anos atrás, vou para a conservatória, eu não estava entendendo nada, de repente eu vejo um quadrinho do tamanho de uma folha de papel, dessa folha de papel A4, né? Bordadinho, aqueles bordadinhos de ponto de cruz que as avós da gente faz, a mãe faz, estava escrito assim, desse jeito. A gente encontra as respostas nos lugares menos esperados, porque eu estava mais perdido que cachorro que caiu da mudança, como dizem. Eu falei, estava mais perdido que cachorro que caiu da mudança. Não achava o caminho para aquilo. E me sentia totalmente perdido na vida. De repente,
Eu leio lá naquele quadrinho simplesinho a resposta que eu precisava. Quando você acha que tem todas as respostas para a vida vem e muda todas as perguntas. Eu passei a entender naquele momento, eu comecei a rir, eu estava extremamente, não é do meu natural, eu tinha ido para conservatório, que é um lugar que eu gosto de cantar, mas eu fui um saco vazio. Mas a partir daquele momento que eu li aquilo ali, eu falei assim, você pode começar a mudar. Porque o que está acontecendo é que a vida está te fazendo novas perguntas para as quais você não está preparado para responder. Então você precisa de entender o que esse questionamento quer de você. Não quer dizer que eu virei anjo, nada disso, que eu virei um ser de luz, não é nada, apesar da luzinha que está aqui do meu lado, aqui me iluminando, não tem nada disso. É um processo normal, semelhante a todos que estão aqui nos ouvindo. Em tudo nós somos muito semelhantes. O que me dói, dói em vocês. O que me faz feliz, faz vocês felizes. Então, mas a partir daquela frase simples, quando você pensa que tem todas as respostas para a vida vem e muda as perguntas. Porque você não vai ficar acomodado. Porque a acomodação é o contrário de desenvolvimento. Se você fica parado, e tem uma coisa na lei natural, na lei de Deus, você pode ficar estacionado durante um tempo, mas não vai ficar também para sempre. Vão acontecer coisas que vão te movimentar. E se você é resistente à mudança, as coisas cada hora vão ser mais dolorosas. Porque aquele velha coisa que todo espírito sabe, você não vai pelo amor, vai pela dor. E é verdade. Se você não tem um raciocínio para poder entender um ensinamento amoroso, vai ter que vir com chicote nas costas, não tem outro jeito. Então, não vejo nada de muito difícil, mas parece que é impossível a gente raciocinar nesses termos, porque basta ter a menor contrariedade que a gente esquece tudo. Quando está tudo ao nosso favor, é fácil ficar zen, é fácil ser espírita, é fácil ser cristão, é fácil tudo é fácil. Agora, no momento que isso é necessário, no momento que você tem que demonstrar, exemplificar a paciência, exemplificar, eu não fui mal educado em momento nenhum, mas eu estava em tempo de explodir, é aquela coisa que você fala assim, olha, eu já falei pela segunda vez que eu estou com 2 idosos aqui, o que estou falando ali? Se eu tiver que falar a terceira vez, eu vou explodir. Que é isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo para a pessoa que está me atendendo. Eu já falei uma vez com você, você não me atendeu. Eu estou falando a segunda vez. É a segunda vez que eu estou falando. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você ainda tem muita coisa para andar, que você tem que controlar bastante as suas emoções e saber lidar com essas emoções, porque não há outro meio. São esses os nossos testes diários. Eu não preciso pensar muito à frente, porque eu não tenho o meu segundo seguinte. Então, planejamento, todas essas coisas, previdência, precaução, tudo é muito necessário, né? Eu tenho que pensar que eu vou chegar a tal ponto, porque se eu não chegar, tranquilo, o que eu vou fazer? Não tenho controle sobre isso. Mas se eu chegar sem preparo, pode ser que as coisas estejam bastante complicadas para mim. Mas você se preocupar extremamente com o que está à frente é total insanidade, porque talvez metade dos problemas do mundo estejam situados no passado, dos nossos problemas, chama assim, passado. E o restante, eu acho que o passado é responsável talvez por 70% dos nossos problemas. Carregamos aquelas mágoas, carregamos rancores, carregamos isso, carregamos uma série de críticas em relação às pessoas, vivemos amargurados, magoados, uma série de coisas. Eu devo confessar que eu não tenho muito essa carga, não, graças a Deus, não tenho muito. Carrego algumas coisas, porque eu estou dentro da normalidade. E também não fico preocupado lá com o futuro a Deus pertence. Claro, eu tenho que me preparar minimamente? Tenho, mas ficar preocupado, eu acho que é uma questão total de ausência de fé. Uma das passagens mais maravilhosas que eu conheço do Evangelho é quando Jesus, falando para os discípulos que eles teriam que sair pregando o Evangelho que ele tinha acabado de deixar, e eles questionam, mas como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos fazer? E ele fala sobre os passarinhos, olhai os lírios dos campos, não tecem, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua magnificência se vestiu como deles, dizendo o seguinte, se Deus provê para as menores criaturas, por que ele não vai prover para a gente? Agora, não é o otimismo da inércia. Isso também não funciona. A fé sem obra é coisa vazia. Está escrito, né? Então, eu tenho que atuar a meu favor e ter confiança
que é aquilo que eu falei, o trabalho de Deus está feito. Ele está feito. Então, é verdade, estamos em aprendizado, compreensivo nossas falhas. É isso. Deus não está preocupado com as nossas falhas, porque Ele está preocupado, é o momento que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades. Não preocupado, não, porque preocupação é atributo humano. Deus não está preocupado, Deus não está... Ele sabe de tudo. Então, ele fica torcendo para a gente, vamos dizer assim, ô filho, vai lá, desenvolve esse potencial aí mais rápido um pouquinho, para que a gente possa se encontrar. É a maneira que eu vejo. Hoje, aquela linha reta que eu falei, que você sai de um ponto A para um ponto B, eu vejo ela como um círculo. Eu saio desse pai de amor e bondade, faço toda uma trajetória para voltar até ele, reconhecendo esse pai, entendendo essa minha filiação. Esse é o processo todo que a gente tem de desenvolvimento. Não é nada do outro mundo. Olhar os livros dos campos, né, Mori? Para mim, eu devo confessar minha ignorância, eu achava que era do Érico Veríssimo. Muitos anos depois que eu fui ver que isso era uma passagem bíblica. Ou a ignorância da juventude é um espanto, como dizia o Jô Soares. Então, é um problema. Mas, assim, é uma passagem fantástica que me justifica uma série de coisas. Para que se preocupar? Já está dizendo lá, músico, não se preocupe com as coisas. Para quê? E o que a preocupação traz de positivo? Não traz nada. Você ser previdente, fazer planificação para o dia de amanhã, para uma série de coisas, mas tem gente que vive em função do dia de amanhã. Não vive o momento presente, que é o único onde você pode exercer alguma coisa. Muitos ficam no passado, remoendo esse passado. Se fosse o passado, tem que servir de referência, não pode ser residência. E muita gente faz desse passado residência para carregar os rancores, colocar isso numa mochila virtual nas costas, carrega as mágoas, carrega os rancores, carrega as revoltas, carrega uma série de coisas, enquanto ele devia pegar disso aí para carregar as melhores emoções, os melhores sentimentos. Cada um escolhe o que quer carregar. Põe a cruz que quer colocar nas costas. Não é responsabilidade de ninguém. Não é. Aí, no momento que acontece alguma coisa, se acha condenado, castigado, seja lá o que for. Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Numa congregação espírita, ninguém pode mais pensar dessa forma. Deus não tem atribuições humanas. Ele está infinitamente além disso, onde que eu não consigo colocar o meu raciocínio, como eu já falei. Então, a fé nos faz mais corajosos para caminhar, com certeza, Raquel. Sem essa ferramenta, sem essa confiança, sem essa crença, eu não estou criticando quem não acredite, porque eles têm direito, e às vezes agem melhor do que quem acredita. Quantas vezes? Já diz lá, espírita, toma cuidado, tá achando que vai morar em nosso lar? Hoje tem mais ateus morando no nosso lado que espírita. São os relatos que nós temos. Por quê? Não é eu dizer que sou espírita, eu sempre uso essa imagem. Não adianta eu estar dentro da casa espírita, num templo católico, numa igreja evangélica e falar assim, eu sou cristão. Não é isso que me define. Eu sou um aprendiz do cristianismo. Tudo bem, isso eu posso dizer. Agora, falar que eu sou cristão, encher a boca e falar, não, eu sou aprendiz do cristianismo. Porque se eu estar aqui frente a vocês, se eu estivesse hoje dentro do centro, lá do GAEB, lá, e falasse assim, porque eu estou aqui, eu sou cristão. É a mesma coisa se eu chegasse aqui no estacionamento aqui do lado, entrasse no estacionamento e falasse assim, eu sou um carro, porque eu estou dentro do estacionamento. A lógica é a mesma. Então, nós somos aprendizes? Somos. Já aprendemos alguma coisa? Aprendemos bastante. Já saímos do fogo e colocamos lá a sonda lá em Marte, já fizemos um telescópio, conquistamos muita coisa intelectualmente e moralmente também. Já não temos capacidade, a grande maior parte de nós, de fazer barbaridades que fazíamos no passado. Porque não são os outros. Os livros de história são as nossas histórias, são nós mesmos que estamos lá. Então, é necessário ter essa compreensão. O sentimento, ele é avassalador, ele está lá. Ele precisa de ser transformado, de ser sublimado, como diz substanciado, quintessenciado, é tanta palavra bonita. Ele tem que ser filtrado, ele tem que ser mexido, depurado, purificar esse sentimento. Como que eu faço isso? Através do meu raciocínio. O raciocínio, o pensamento é o filtro do meu sentimento. Se eu abro mão de raciocinar sobre a forma que eu estou sentindo, o meu condicionamento normalmente vai me fazer agir de forma errônea e eu vou arcar com o resultado dessa escolha. Porque toda escolha gera alguma coisa, benéfica ou não benéfica, por ser. Alguns geram aprendizado.
Aliás, todas geram aprendizado, né? Todas, de uma certa forma. Mas é melhor você aprender pelos bons caminhos do que tomando açoite nas costas. Mas toda vez que tomar um açoite nas costas, lembra, é você mesmo que está se açoitando. Não é ninguém, não. Não é o vizinho, não é o marido, não é o filho, não é o patrão, não é ninguém, é você. Responsabilidade, autorresponsabilidade pela sua vida. Quando a gente toma essa responsabilidade, fala assim, não culpe, porque a culpa é uma coisa tão interessante que eu coloco ela para quem eu quiser. A culpa é minha, eu ponho em cima de quem eu quiser. Mas não me faz evoluir. A partir do momento que eu raciocino logicamente e falo assim, olha, quem trouxe isso para você foi você mesmo. Então vai para frente do espelho e reclama. Aí sim, aí você começa a agir com uma certa inteligência. E reclamar para você mesmo é uma perda de tempo, né? Então, é bom você ter o passado como referência para não repetir erros, mas não ficar remoendo esses erros, porque isso também não é benéfico. Então, eu preciso de entender que o meu passado, ele serve de referência e procurar nesse passado as melhores coisas. Procurar, se eu estou indo lá, procura. Se foi alguma coisa que te magoou, procura aquilo também que fez você feliz. Então, você troca uma emoção negativa por uma positiva. E a partir do momento que esse trajeto dos meus pensamentos começarem a ter mais positivo do que negativo, eu vou atrair coisas positivas para a minha vida. Eu sou aquilo que eu penso. Então, se eu penso positivamente, não é livro de autoajuda não, tá, gente? Não é livro de autoajuda, aquele negócio todo, se eu quero, são uma série de coisinhas aí, né, que algumas são verdades, outras nem tanto. Agora, realmente, se eu quero entender o mundo de uma forma melhor, não é o mundo que precisa de mudar, não. Quem precisa de mudar sou eu, da forma que eu enxergo o mundo. Se eu me atrelo à quantidade de notícias negativas que eu vejo aí, eu perco meu ponto de referência. Eu começo a achar que tudo está descontrolado. Como que pode estar descontrolado se nós somos criaturas, nós somos projetos de Deus, nós não podemos dar errado. Não tem essa chance. Nós somos condenados à felicidade e à perfeição. Então, eu não posso dar errado, porque eu sou um projeto excepcional de Deus, e Deus não faz projeto para dar erro. Então, é só eu que no meio disso daí eu vou entrando por um caminho, porque é um exercício do meu livre-arbítrio. Então eu aprendo conforme eu queira aprender. Ou eu aprendo pela melhor maneira, ou eu aprendo pela pior. Até que eu passe a escolher sempre a melhor maneira. Porque um dia eu vou começar a fazer escolhas muito mais positivas do que negativas. Então, a partir desse momento que eu domo os meus sentimentos através da força do meu raciocínio, os meus hábitos mudam. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é feito, é um hábito. Então, se eu começo a fazer alguma coisa, quem trabalha sabe, a partir do momento que você começa a depurar a forma que você trabalha, aquilo não é porque você é excelente, é porque você criou o hábito de fazer aquilo da forma correta. Então, sempre tem bom resultado. A transformação pessoal, ela requer, acima de tudo, a substituição do mau hábito pelo bom hábito. É nisso que consiste a coisa. É muito simples, tudo é muito simples. Se a gente atrelasse só para uma coisa, não fazer ao outro o que eu não quero que o outro faça, a gente faça para a gente, eu não tinha problema nenhum. Se sempre meu raciocínio falasse assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui é legal? Eu gostaria que me fizesse? Não. Então não posso fazer sentimento aqui, tá de lado. Acabou. Agora, o sentimento chega e a gente... a Lúcia falando semeadura livre e colheita obrigatória. Então, quando chega a colheita, que é um limão azedo, amargo, então a laranja podre, eu começo a falar, mas não plantei isso. Plantou, filho. Não foi ninguém que plantou, não. É só você, o responsável. Então, chupa essa manga. Não tem outro jeito, não. É você mesmo que vai ter que lidar com isso. Não adianta colocar... A gente, na matéria, consegue responsabilizar uma série de pessoas, mas fora da matéria, não há como colocar responsabilidade individual sobre as costas do outro. Cada um carrega sua cruz. Outro dia eu vi um amigo meu, num tom de brincadeira, falar, cada um carrega a sua cruz, a minha é de isopor. Eu falei assim, gente, a minha também é, mas eu nunca teria coragem de falar isso que ele falou. Ele falou em tom de brincadeira, mas perante a tanta gente que carrega cruzes tão pesadas, mas eu tenho a consciência
que essa cruz lhe pertence. O que eu posso fazer e devo é ajudar a pessoa a conseguir levar aquela cruz à frente, até a hora que ela vai perder esse peso. Porque nada vai ser para sempre. Esse peso que eu coloquei nas minhas costas, eu mesmo posso retirá-lo. Essa é a grande coisa. O equilíbrio, se eu estou desequilibrado perante as leis divinas, vem a dor e o sofrimento. Mas elas são autoextinguíveis. A partir do momento que eu me reequilibro, a dor e o sofrimento cessam. Eu estou vendo aqui que eu já estou chegando no momento, Nossa Senhora, eu falei tanto que eu cheguei aqui, quase que invadi a hora. Meus amigos, eu vou terminar a minha fala aqui para deixar o Valmir entrar, né, que já está começando a entrar aqui. Eu vou ler uma poesia que é da minha autoria, que fala sobre isso, um pouquinho sobre o nosso assunto, que se chama Fraternidade. Quando tudo simplesmente lhe negar e o mundo parecer fora de lugar, escuta a voz que fala brandamente. Se as nuvens estão escuras e pesadas e traz sua face por lágrimas marcada, sinta o toque que lhe acaricia suavemente. Se nada parece fazer o menor sentido, se tudo parece gritar aos seus ouvidos, ouça a música que vem lhe acalmar, harmônica, brandamente. Quando tudo ao redor parece ruir, desmoronar, e todos digam que será impossível consertar, observa a natureza em constante construção. Ao ler que tudo que escreve é vazio e negativo, saiba que aí é que torna-se impositivo, ouvir o que sussurra o próprio coração. Entender que nada está perdido. E se chegou até nós, foi permitido. Tem justa causa, está em nós mesmos a razão. Entenda que o distúrbio é passageiro, logo passa. Vem testar os seus limites, a sua força e a sua raça, e nos ensinar nova lição. Ninguém pode prescindir do seu semelhante, e por mais à frente que eu me adiante, aos que ficarem na retaguarda, deverei estender as minhas mãos. Somos centelhas de uma suprema inteligência. É falha nossa sofrermos por nossa própria inconsequência, em não enxergarmos no outro o nosso irmão. Meus amigos, muito obrigado a oportunidade de estar aqui junto com vocês, de poder ter essa conversa que me faz tão bem, agradecer a toda a casa que dá essa oportunidade, agradecer as pessoas que estão aqui disponibilizando seu tempo, nos ajudando com seus comentários. Que Jesus abençoe a todos, que a gente possa estar numa nova oportunidade.